Buenos dias, diretamente de Zumbilândia, Costa da Lagoa, para a TV Costa da Lagoa, Floripa, capital, a melhor TV de todos os tempos, aquela que desmancha os conluios políticos na prática e sem usar toda a gramática, porque é desnecessário, usamos a tecnologia. Usamos nossa voz, usamos nossa vez para demonstrar como tem sido feito todas as coisas negativas, com exemplos judiciários usados contra a família Arquitetos, quando o que deveria ser em favor da família das crianças. Tudo isso provas contundentes, material digital nacional e internacional, para que se possa fazer uma repaginada da maneira e modus operandi judiciário e também das quadrilhas políticas que invadem instituições, assim como aconteceu ontem no Fórum da Maconha. Por que Fórum da Maconha? Porque estamos falando de um fórum universitário na Trindade, capital Florianópolis, que desenrola através de audiências conciliatórias, processos importantes na capital, e que deveria haver imparcialidade e moderação, senhora Poliana Conciliadora. Esse é seu nome. Muito diferente da conciliadora que nos atendeu anteriormente, que ouviu com imparcialidade, educação, respeito, senhora Poliana, da República das Polianas, né? Do direito positivo, não ouviu o Renato com imparcialidade ontem, não gravou com imparcialidade, trabalhou a favor da senhora professora aposentada da quadrilha política. E aí, senhora Poliana, vai dizer que ligou o botão para gravação se a senhora mesmo diz que a conciliação não seria gravada? E por que motivo não seria gravada? Qual seria a sua autonomia se você nem juíza não é? Você está se achando fé pública? Você não é fé pública, você é uma funcionária pública. E a lei é bem clara que as audiências podem ser gravadas por ambas as partes. Significa que a senhora Elisete também poderia ter gravado a audiência. Significa que você, como funcionária pública, não tem o direito de dizer que não é permitido gravar. Não é pelo direito positivo e pela essa tua Universidade da Maconha, que quer trabalhar em desfavor jurídico do paciente Renato e quer trabalhar em favor das mulheres, de mulheres machorra, que persegue homem, que persegue a mãe, que persegue as crianças. Ela interferiu na audiência dizendo que o Renato estava mudando o foco. Quem é a senhora Elisete? Vulgarzinha pra caramba, como eu já tenho demonstrado nos vídeos e nos atos dela, para dizer que o Renato estava mudando o foco. O Renato estava contando a versão dele na hora de fala dele. E vocês estavam coagindo o Renato para ter os seus devidos proveitos, usando um vídeo mentiroso que não tem aquelas palavras. Nós não usamos aquelas palavras de baixo calão para você. O que a gente usa é conluio político, vadias políticas, machorra, mulherzinha, vulgarzinha pra caramba. Isso é o que a gente usa. São palavras nossas para descrever seus atos, omissões, perseguição às crianças e perseguição política, diferente de palavras que a senhora citou e queria que Renato se desculpasse a qualquer preço, mesmo assim foi para uma audiência conciliatória sem estar disposta a um acordo. É isso que advogados do direito positivo provocam
quando eles fomentam a delinquência, as instituições fomentam a delinquência, e ainda a conciliadora topetuda, né, topetuda, todinha, dizendo, porque não chegamos a um acordo, porque vocês são adultos. Sim, o Renato é adulto, mas ela é adúltera. E uma adúltera não vai conseguir conversar nos níveis necessários para entender o motivo, a motivação da família de gravar audiências, a motivação da família de gravar vídeos diários, de enviar isso para nossa família. As senhoras acham que estão me escutando aí, que foi pouca coisa o que vivemos em 2009 para eu praticamente lançar um documentário na internet mostrando as falhas do sistema da delegacia, deste fórum aí. Não foi pouca coisa, não. Não foi. E essa senhora em questão, que agora ela quer processar o Renato e colocar na cadeia de qualquer maneira, é a irmã da que picou os canos. Elas agem simultaneamente. Enquanto uma irmã me bate, me arranca os cabelos, me agride, pica os canos, a outra se finge de vítima. Ela vem no portão brigar por cacho de bananeira, a outra coloca o capacho dela, o capacho drogado, que é o mesmo capacho do Célio, na área, para fazer confusão, para provocar confusão. O dia que eu dei uma chinelada no tal Xará, ele estava com um facão para me agredir. E se ele tivesse me dado de facão, como seria? Igual quando Jonas Maconha correu com o facão atrás de mim? Ao ponto de Nailde e Crespo estarem com foice e facão na porta da minha casa? Xará, Nailde, Crespo, Célio me chutou, me arrebentou em via pública, e as filhas dele, todos são do conluio da Elisete. E o senhor aqui, o senhor Geni Fernandes, escolheu se unir com ela, escolheu fazer a filha dele lá contar mentira na delegacia, Andréia, dizer que não estava trancando o caminho, quando eu estou pedindo para fechar o corredor da morte, que o filho dele correu de facão atrás de mim. Ele diz que eu vou pagar com a vida. Eu já fiz as denúncias no Direitos Humanos que não serve para nada. Já comuniquei às instituições e delegacias. E o que está acontecendo é que essa senhora, que se diz estudada, professora aposentada, que invade escola, leva as crianças para adotar árvore, coisa de partido de ecologismo aí, é quem deu a orientação para as filhas do Célio e a mulher dele fazer tudo o que fizeram, junto com o capacho Xará. Ela tá por trás de tudo e ainda diz que aquela universidade lá é tudo dela, ela que manda lá. Por quê? Qual é a política que manda lá, que faz uma mulherzinha dessa acreditar que ela manda lá? E que tudo vai ser em desfavor da família? E Poliana prova isso. Da demonstração ao vivo e de graça ontem, de diversas maneiras, porque o vídeo é uma prova contundente de que existe um conluio universitário pior de todos os tempos agindo com essa quadrilha que planeja o sequestro legalizado das minhas crianças, coisa que não viraliza em Santa Catarina, porque se ela está invadindo a escola e fazendo coisas que não condiz com a realidade de escola pública, ela tem que ser presa e não ser ouvida com direito a querer dar carteiraço no Renato. Quem dá carteiraço em você somos nós, Elisete. Depois de 5 anos de perseguição desse teu conluio, que você fica orquestrando, eles mesmos vão te deletar, porque nem todos vão te suportar. E quando apertar, eles vão para cima de você.
Por que você está fazendo isso, fingindo que você é a perseguida? Se a perseguida sai todo dia quando o Renato sai de casa, isto está gravado. Você sai e vai lá na oficina incomodar ele, como também está gravado que você foi lá na oficina. Você foi lá pelo Biluto, não precisava passar por lá, por praia nenhuma, pelo restaurante. Tem uma trilha linda que é lá da doceira até na tua casa. Trilha nova, você não precisava dar a volta pela praia para ir lá provocar o pai de família, dizer palavrões para ele, inventar coisa de arma e sei lá o que para prejudicá-lo. Para depois pegar esse vídeo e tentar usar contra ele. Igual fez o Jonas Maconha, Jonas Fernandes de Oliveira. O mesmo que esteve com o Muriel aqui, a gangue. Que vocês orquestraram tudo, vocês não são vizinhos, vocês são monstros. Monstros psicopatas. É o que vocês são. E com essa conversa fiada, vocês iludem qualquer bobinha lá daquelas conselheiras, mas não ilude para sempre, não. E essa é a importância dos vídeos. São diários, são para pressionar a justiça de Santa Catarina desde os dias dos atos de terrorismo que já vinham acontecendo há bastante tempo. E sendo negligenciados pela delegacia da criança, negligenciados pelo Fórum da Maconha, porque nunca chega numa autoridade com competência para fazer algo útil e finalizar essa bronca como juízes de verdade. Se não tem mais juiz de verdade, nem desembargador, ninguém para fazer nada no sistema judiciário, então é simples, é só escrever no papel que está autorizado botar gangue, contratar de menor para gangue, está tudo autorizado em Santa Catarina, Florianópolis, e a gente entende que não tem mais que usar os meios legais, nem a polícia, nem nada disso. É simples. Se vão dizer que não está o tráfico dominando aqui, então tem uma gangue stalking política dominando, uma gangue de fofoca? Quem está dominando a Costa da Lagoa? Por que as leis não são aplicadas para essas pessoas? Eu não quero mais a entrada deste tal nativo chamado Geni Fernandes na minha porta de casa, porque eles fizeram gato e sapato com a minha vida durante 5 anos, com essa porcaria desse corredor aqui, sendo que eles têm a saída das drogas lá embaixo onde saiu os bandidos, no ranchinho que eu mostrei para a polícia, apontei, estão tudo ali fumando, tudo ali escondido. E o resto estava saindo no botinho do Vogeni lá para ponto 2, onde estava quando nós, no dia 2, fomos acompanhados pela polícia. E isso é relevante, sim. Isso é relevante, Poder Judiciário, delegacia. É suficiente. É suficiente para entender que os bandidos foram orquestrados pelas vizinhas. Que os bandidos são os vizinhos. Que esta senhora, que eu chamo de vulgarzinha pra caramba, quer distorcer o foco lá na justiça, não é aqui na internet, para provocar outra confusão. Porque é assim que eles agem com o filho da doceira, quando esse senhor, Geni Fernandes de Oliveira, vem para cá fingindo que vai queimar, vai limpar terreno, mas já está orquestrando outra lá com a doceira. É assim que eles agem. E por isso que eu quero isso aqui trancado, não quero mais envolvimento com essas pessoas, nem de bom dia e boa tarde, boa noite, nada. Não é possível consertar, senhora Poliana, algo tão apodrecido, ao ponto de fazer o que essa gente fez no dia 2. Eu quero ver se chegar uma quadrilha do calibre da que chegou aqui em casa, o que a senhora vai fazer
na sua casa, com desculpas que querem você fora do território, fora da sua casa. Então, se você não é juíza, não tem condição de julgar, nem de avaliar, não pode criar lei estúpida ali naquele momento, não pode vir dizer que eu não posso aparecer, não posso filmar, não posso nada. Vocês estão coagindo o Renato para facilitar para essa vadia delinquente política que está fazendo politicagem com meus filhos, invadiu o conselho tutelar contando mentira. Por que ela, essa professora, não conta o orquestrado que fizeram com o Muriel, com o neto do seu Geni Fernandes e a gangue? Isso é o que eles querem abafar. O dia que eu fui espancada também querem abafar. Mas não é possível. O modus operandi da quadrilha da Elisete está claramente demonstrado e com a ajuda do Poder Judiciário no que eles têm nos condenado e também, sem nos ouvir, inclusive, sem nos ouvirem muitas vezes, que é modus operandi aí desse judiciário aí da maconha, inclusive, quando ela colocou essa quadrilha aqui com objetivos de, vou repetir, objetivos de perseguição ao Serginho, eu repito, por que ela se botou como Renato? Porque ele é homem e fica favorável para ela que é mulher. Por que ela não se botou comigo? Por que a Vitória Fortes, do conluio das vadia política dela, não se botou comigo? Foi se botar com a criança. Isso é prova contundente da perseguição que eles têm e dos objetivos e a má-fé que eles têm. As más intenções que eles têm. Que a perseguição do Muriel na escola contra o Serginho foi real. Exatamente como o espancamento que ele fez em outra criança, que poderia ter sido o Serginho. E se ele entra aqui, com todos aqueles 40 da comunidade apoiando e atira no Serginho, ou em mim, como era o objetivo, como que fica, senhoras autoridades polianas da capital Florianópolis, Ervilha, capital Florianópolis. Não adianta, senhora Elisete Maria Marques, distorcionar as coisas. Eu vi o treinamento bolivariano que a senhora tem para fazer aquilo que a senhora fez. Ou eres psicopata de gênio 3? Acompanhei bem o que fizesse ontem. Está gravado e já está nas mãos das autoridades da montanha, que não vão deixar isso assim jamais. Jamais. Buenos dias.